Trabalhei anteriormente no setor financeiro, mas, devido ao fato de odiar meu emprego e por meus talentos serem totalmente não relacionados a finanças, decidi procurar outros empregos. O banco onde eu trabalhava abriu uma vaga para uma posição de segurança executiva. Eu era amigo de alguns caras da equipe de segurança e sempre invejei secretamente seus empregos. Eles podiam andar pelo banco o dia todo, conversar com as moças bonitas em suas mesas, um trabalho sem estresse na maior parte do tempo. Decidi me candidatar, afinal, eu tinha experiência em uma posição semelhante em outro banco. Consegui uma entrevista e, na reunião, me informaram que a qualificação para o uso de armas e a aptidão física eram obrigatórias. Isso me surpreendeu, já que metade da equipe estava fora de forma. Perguntaram se eu tinha experiência em aplicação da lei ou militar. Eu disse que não, mas que cresci como lutador e podia me defender. Também disse que cresci atirando e que não teria problemas em manusear uma arma. E o mais importante, trabalhando em finanças, desenvolvi uma habilidade de persuasão, podendo resolver problemas e negociar como ninguém. Eles gostaram das minhas respostas, e antes de me oferecerem um emprego, quiseram que eu acompanhasse um dos membros da equipe para ver se eu seria bem recebido pelo pessoal. Foi ótimo andar pelo banco e verificar portas, em vez de ficar sentado na minha mesa contemplando pular pela janela. Fui afortunado ao ser oferecido o trabalho, embora com uma redução salarial. Não era o ideal, mas aceitei para manter minha sanidade. Prometeram muitas oportunidades de promoção e testes de qualificação que pagariam mais no futuro. Aceitei o emprego. A primeira coisa foi me ajustarem para um terno. Eles usavam ternos elegantes todos os dias para parecerem profissionais e também porque ternos facilitam esconder uma arma de fogo. Recebi 2 ternos sob medida e mais $400 para usar em mais roupas ou em uma arma de serviço, se precisasse de uma. Eu já tinha uma arma muito melhor do que os $400 poderiam comprar, então gastei o dinheiro em munição e roupas adicionais para usar com meu terno. Treinaram-me para monitorar as câmeras e alarmes de movimento na sala de alta segurança, que chamávamos de escritório. Eu podia monitorar a atividade em cada sala do prédio de 14 andares, exceto os banheiros e vestiários, claro. Também tinha acesso a todas as agências bancárias em 7 estados diferentes. Em caso de assalto ou pior, poderíamos observar a situação e informar a polícia. Fui treinado para operar uma porta de garagem remotamente, permitindo que fornecedores e entregadores fizessem entregas no depósito no subsolo. Era bem tranquilo. Trabalhávamos nos escritórios corporativos localizados em várias cidades, e também fornecíamos segurança executiva para o CEO quando ele viajava. Ele não precisava, mas gostava de se sentir importante. Também éramos obrigados a trabalhar na segurança em agências bancárias localizadas em áreas mais perigosas, onde havia frequentes visitantes violentos ou assaltos. Era mais barato para o banco colocar funcionários como seguranças do que contratar policiais locais. Era um trabalho incrível, sem estresse comparado ao meu emprego anterior. Eu podia priorizar a aptidão física e o treinamento, além de passar o tempo conversando com os convidados e sendo amigável. Fomos obrigados a trabalhar um turno noturno a cada mês e meio. É aí que começa a parte emocionante da minha história. Meu primeiro turno noturno foi, na verdade, uma tarefa especial. Normalmente, só tínhamos turnos noturnos no escritório corporativo principal, mas devido a um conflito de agendamento, queriam que eu passasse a noite em um dos escritórios menores em uma parte perigosa da cidade. Eles alugavam o segundo andar para a cidade, que realizava reuniões dos alcoólicos anônimos semanalmente, e por isso eu estava lá. Não tinha nada contra os convidados, mas não podíamos permitir que tivessem acesso não monitorado ao andar de baixo, onde estavam informações bancárias sensíveis ou onde o cofre estava localizado. Eu não me importava e tive um bom momento cumprimentando todos que vieram para a reunião e vendo todos irem embora quando terminou. Eventualmente, a anfitriã do grupo, uma jovem mulher, me disse que estava com medo de ir sozinha para o carro à noite e perguntou se eu poderia acompanhá-la para garantir que nada de ruim acontecesse. Fiquei feliz em ajudar.
Ela era gentil e conversamos um pouco. Ela me disse que seu nome era Alexandra, mas que preferia ser chamada de Alex. Ela estacionou atrás do prédio, longe de onde os outros membros do grupo estacionavam. Era um local relativamente mal iluminado. Ela procurou as chaves na bolsa e acabou deixando-as cair no chão. Quando se abaixou para pegá-las, notei hematomas no braço dela. Perguntei se ela estava bem, e ela pareceu ansiosa com a minha pergunta. Rapidamente, puxou as mangas para baixo para esconder os hematomas, dando uma desculpa de que se machucava facilmente e que era desastrada. Ela então abriu a porta do carro e foi embora. Voltei para dentro do prédio. Por algum motivo, queriam que eu ficasse e guardasse o prédio mesmo depois que o grupo já tinha ido embora. Não me importei, pois recebia um extra pelos turnos noturnos e gostava de ficar acordado à noite. Fiz algumas rondas para garantir que não havia invasores no prédio e que todas as portas e janelas estavam trancadas. Encontrei um pequeno escritório perpendicular ao saguão principal e sentei em uma cadeira para assistir algo no meu celular, provavelmente uma luta de UFC ou um episódio de Odete 70 PS Show ou algo assim. Depois de um momento, ouvi uma batida alta na porta da frente pela qual eu tinha acabado de entrar. Olhei pela janela do escritório e notei que meu carro ainda era o único no estacionamento. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser algum morador de rua descontrolado. Olhei pela porta do escritório e vi um homem grande, bem vestido, mas que parecia zangado e desarrumado. Ele puxava o cabelo periodicamente enquanto gritava. Ele estava gritando meu nome. Não havia razão para alguém por ali estar zangado comigo, muito menos saber meu nome. Falei com ele através do interfone da porta. Eu mal conseguia entender o que ele dizia, mas eventualmente entendi o Alex, ela me traiu com você, seguido de vários palavrões. Tentei explicar calmamente que eu tinha acabado de conhecer Alex naquele dia e que mal sabia o nome dela. Ele parecia confuso, realmente um louco. Lembrei dos hematomas no braço de Alex e entendi por que ela estava com tanto medo de ir sozinha para o carro. Ele arrombou a porta de vidro. Usava botas de segurança com bico de aço e uma jaqueta ou casaco grosso de trabalhador da construção civil. Ele era muito maior do que eu, provavelmente um forte 6 pés e 3 polegadas. Segurava uma grande pedra e murmurava com raiva: "Você sabe o que aconteceu com o último cara com quem ela me traiu?" Ele jogou a pedra na minha direção e eu só consegui desviar por pouco. Fechei a distância rapidamente e o agarrei em um clean, tentando mover as pernas dele para derrubá-lo e ganhar uma posição vantajosa no chão para imobilizá-lo. Mas ele era forte como um boi, provavelmente um lutador experiente também. Ele contra-atacou efetivamente meu movimento e deu um soco que me fez ouvir sinos. Eu sabia que não tinha mais escolha. Saquei minha pistola e exigi que ele se deitasse no chão. Nesse momento, para meu alívio, uma luz de holofote brilhou sobre ele vinda da porta da frente e eu notei luzes vermelhas e azuis no estacionamento. A polícia rapidamente conseguiu subjugá-lo e algemá-lo, embora ele também tenha resistido a eles. Os policiais pegaram minha declaração e também as gravações das câmeras de segurança. Eu disse a eles que ele devia ser louco e abusivo, tentando me matar por causa de uma mulher que eu tinha acabado de conhecer. Eles me disseram que eu tive sorte deles já estarem por perto quando receberam a chamada. Liguei para meu gerente e fui para casa. Eles me deram alguns dias de folga para relaxar. Eu estava bem, principalmente grato por ter terminado com todos vivos e pela polícia ter priorizado minha chamada. Fui solicitado a voltar ao prédio para uma noite de segurança algumas semanas depois. Fiquei feliz em ver que a porta estava consertada. A mesma reunião foi um turno positivo apesar do meu trauma. Vi Alex novamente e ela me agradeceu por acompanhá-la até o carro naquela noite. Ela me contou que ouviu o que aconteceu e que ele era seu ex-abusivo e louco, que a perseguia por todos os lugares. Ela disse que tinha uma ordem de restrição contra ele, que ele ignorava, e agora estava preso. Descobrimos depois que ele estava escondido no estacionamento, esperando por Alex.
Ele ouviu nossa conversa e foi assim que soube meu nome. Por alguma razão, ele decidiu me atacar. Alex e eu nos tornamos amigos. Comecei então a enviar currículos para fazer literalmente qualquer outra coisa. Não consigo fazer a mesma coisa por muito tempo. Espero não ter mais histórias de trabalho loucas para contar depois desta. Eu aceitei um trabalho como pesquisador de campo quando tinha 23 anos. Trabalhei com uma rede de televisão local que tinha funcionários que percorriam a cidade coletando qualquer tipo de doação que pudessem. A primeira semana passou bem, se você considerar quase nenhuma doação e muitos quilômetros de caminhada como o bem. Chuva, neve ou sol, diziam eles, e eles falavam sério. Aceitei o trabalho no verão, mas isso não significava falta de sol escaldante ou chuva torrencial. Eu estive lá por apenas 3 semanas. Eu não era muito bom em falar suavemente e era um péssimo vendedor. Simplesmente não tenho o talento de mentir descaradamente, mesmo que fosse por uma boa causa, e as pessoas geralmente fechavam a porta imediatamente depois de verem o clipboard e o crachá. Não vou mentir, eu teria a mesma reação. Mas a reação que eu não esperava veio de uma casa que encontrei na minha segunda semana trabalhando lá. Bem, o dia começou como qualquer outro. Cheguei ao prédio que servia como nossa sede, fui para a reunião, tomei meu café e fui para a van com minha equipe. Era um dia ensolarado enquanto dirigíamos para a localização onde faríamos nossa pesquisa. Era uma área suburbana espalhada, com ruas largas e calçadas estreitas. Havia algumas casas grandes com jardins espaçosos, muitas vezes cercados e afastados dos outros jardins. Essas pessoas valorizavam sua privacidade e eu respeitava isso. Recebemos nossos clipboards, canetas e tablets, e então fomos enviados para nossos respectivos quarteirões. Comecei meu turno com uma caminhada suave. Eu ia caminhar por pelo menos 8 horas hoje e meu supervisor me aconselhou a reservar minha energia o máximo possível. Além disso, era um dia agradável, então decidi aproveitar. Caminhei até o primeiro endereço da lista. Uma grande casa de tijolos que ficava no topo de uma pequena colina com uma escadaria. Subi aquelas escadas com um meio sprint. Se eu quisesse subir aquela colina, teria que gastar um pouco mais de energia. Tomei um segundo para recuperar o fôlego e bati na primeira porta, certificando-me de ser firme, mas não opressor, ao bater com os nós dos dedos na madeira. Fiquei em silêncio. Nada. Dei uma pausa de 10 segundos antes de bater novamente. Ainda nada. Acho que ninguém está em casa, pensei, ou talvez não estejam se sentindo sociáveis hoje. De novo, respeito isso e, honestamente, estava torcendo por um dia tranquilo. Esse trabalho exigia muita conversa e, embora eu gostasse de conversas casuais, o discurso que eu tinha que fazer toda vez que alguém abria a porta me deixava sem fôlego e atordoado. Quanto menos eu tivesse que fazer, melhor. Peguei meu tablet e rolei até o endereço onde eu estava. Marquei como o sem resposta. Cliquei em o confirmar no tablet e comecei minha rápida descida pelas escadas. Passei para a próxima casa da lista. Era 2 casas abaixo, no sopé da colina, uma pequena casa branca com telhas nas janelas sujas. Esta casa tinha uma pequena cerca de madeira que estava aberta. Nos disseram que, se o portão estivesse fechado, deveríamos seguir em frente e marcar como o sem resposta, mas, em caso de cerca aberta, era considerado um quintal comum, então entrei. Atrás da cerca, o jardim parecia abandonado, com vinhas espalhadas em várias direções e a grama alta o suficiente para alcançar meus tornozelos no caminho. A grama e as vinhas arranhavam e faziam cócegas nas minhas panturrilhas, quase se enrolando em meus tornozelos a cada passo que eu dava. Virei à esquerda do jardim e vi uma das muitas coisas que ficariam comigo depois que eu terminasse esse trabalho. Ali,
Crescendo em uma pequena caixa de jardim, estavam pimentas que eram de um roxo profundo e real. Mais tarde, percebi que eram bastante comuns, mas, na época, me fascinaram porque nunca tinha visto nada assim antes. Virei à esquerda novamente e vi plantas estranhas com folhas redondas e verdes brilhantes. Meu instinto me disse para deixá-las em paz. Agradeci a esses instintos mais tarde, depois de descobrir o que eram aquelas folhas. Crescendo ao lado delas, havia um pequeno arbusto com fibras amarelas saindo dos galhos. Algo sobre essa planta parecia encantador, convidativo até. Eu adoraria investigar mais, mas era rude ficar mais tempo do que precisava. E, honestamente, eu só queria seguir com o meu dia. Continuei minha caminhada em direção à casa, evitando as pequenas vinhas e a grama alta o melhor que pude, enquanto começava a subir os degraus da varanda. Os degraus eram de madeira e estavam podres, a tinta branca que os cobria estava desbotada e lascada, quase inexistente, exceto por alguns pedaços restantes. Comecei a subir as escadas, a madeira rangendo sob meu peso, quase ameaçando quebrar. Cheguei ao último degrau e, ao aterrissar, uma porta de tela me cumprimentou. Olhei para as janelas de ambos os lados da casa e vi que estavam completamente cobertas por jornais, que pareciam estar presos com fita adesiva. Cada centímetro de vidro estava selado com jornal, tornando impossível ver o interior. Ah, eu adivinhei, algumas pessoas gostam de privacidade mais do que outras e como obtêm essa privacidade é problema delas. Estendi a mão e pressionei o botão de trava, e a porta se abriu. Nos disseram que, se a porta de tela estivesse aberta, poderíamos entrar para bater na porta da casa. Então, procedi. O que vi foi, de longe, a situação de vida mais estranha que já vi. Levou mais esforço do que normalmente colocava para abrir a porta e, quando finalmente consegui, rapidamente entendi o porquê. Bloqueando a porta havia uma pilha de pacotes de todos os entregadores imagináveis, da Amazon, USPS, FedEx, caixas de preparação de refeições e muitos mais. A pequena varanda tinha um cheiro distinto de mofo e podridão, como se uma carcaça estivesse na água e o mofo começasse a crescer na carne em decomposição. Dada a altura e largura dessas torres de caixas, um pequeno animal poderia ter morrido ali. Não tinha intenção de descobrir. Apesar da minha reação inicial, meu primeiro pensamento foi virar e correr, mas algo me dizia para ver onde isso levaria. Até hoje, ainda não sei se essa foi a decisão certa. Naveguei pelo labirinto de papelão, pisando e empurrando caixas de entrega e pedidos urgentes. Ao pisar em uma caixa, perdi o equilíbrio e meu pé atravessou um cubo de papelão. Meu pé pousou em algo quente e úmido. Contive a vontade de vomitar o pouco que comi naquela manhã e continuei em frente, sem ousar olhar para a condição do meu sapato. Cheguei à porta, com a mesma pintura descascada e desbotada evidente no painel de madeira. Relutantemente, estendi a mão em direção à porta, um momento de medo me paralisando por um instante antes de dar 3 batidas sólidas. Afastei-me cerca de 1,5 metro para dar espaço à pessoa do outro lado e fazê-la se sentir confortável. Houve um silêncio estranho e desconfortável entre minhas batidas e o tempo que levaram para responder. Foi então que ouvi o som de passos rápidos e pequenos, algo entre passos e rastejo, antes de parar de repente. Fiquei em silêncio, incapaz de mover-me ou falar. Sacudi a sensação e tentei manter a compostura. Meu único pensamento era que, quanto mais rápido eu falasse com essa pessoa, não importando o quão estranha fosse, mais rápido eu poderia sair dali. Limpei a garganta, menos preocupado com o muco e mais com o nó de ansiedade e medo que se alojou na minha traqueia. Olá, disse eu, minha voz falhando enquanto as palavras saíam dos meus pulmões. No momento em que falei, os passos começaram novamente, seguidos por um murmúrio incoerente. Minhas pernas começaram a ceder enquanto meu coração disparava, e tentei falar mais uma vez. Desculpe, você disse alguma coisa? Falei fracamente, o ar tentando lutar para entrar em meus pulmões enquanto eles se fechavam. Passaram-se apenas 3 segundos após minha fala quando a voz de uma mulher gritou do outro lado da porta.
Saia! Ela gritou com mais ódio do que eu pensava que uma alma humana poderia possuir. Seu grito cheio de raiva fez a velha madeira podre da varanda tremer e causou a vibração do vidro frágil coberto de jornal. Se não estivesse claro antes, agora estava evidente que eu havia ultrapassado o limite da minha visita. Girei na varanda, pisando e empurrando as caixas fora do meu caminho o mais rápido que pude, tropeçando, jogando-as, tentando sair daquele lugar. Pressionei o trinco da porta de tela, passei por ela quase tropeçando nos degraus da varanda ao sair. Caí no último degrau com todo o peso do meu corpo sobre meu pé esquerdo, e ele quebrou sob a pressão. Apressei-me a me endireitar enquanto minha inércia me lançava em direção ao caminho de cimento. Estiquei o pé direito para me segurar e, ao fazer contato com o chão, meu joelho dobrou ligeiramente para dentro, enviando pontadas pela minha perna. A adrenalina corria pelo meu corpo, mas eu não me importava. Continuei me movendo, tentando me afastar o máximo possível daquele lugar. Atravessei as ervas daninhas e as vinhas que cobriam o caminho e tropecei na cerca de madeira, fechando o portão rapidamente atrás de mim e caindo de costas contra uma árvore próxima. Sentei-me perto da árvore e recuperei o fôlego, deixando a dor e o medo finalmente se infiltrar além do choque. 10 minutos depois, levantei-me, tropeçando com meus joelhos torcidos, e fiz meu caminho de volta para o carro. Não tinha intenção de continuar meu turno. 2 semanas depois, fui demitido porque não atingi as metas necessárias para permanecer, o que, honestamente, foi a melhor notícia que eu poderia ter recebido. Não ter aquele emprego significava que eu precisaria procurar um novo, mas também significava que nunca teria que pisar em um lugar como aquele novamente. Ah, e lembra das folhas verdes brilhantes e redondas que mencionei antes, que felizmente ignorei? Era venenosa. As pessoas ali estavam aparentemente cultivando erva venenosa em seu jardim. Como policial no Novo México, estou há 10 anos no trabalho. Em 2013, eu trabalhava no turno da madrugada e costumava visitar meu tio, que administrava uma empresa de segurança e trabalhava em muitos novos locais de construção. Uma noite, por volta da 1h da manhã, meu tio me pediu para passar pelo seu local de construção, onde ele estava trabalhando, para que houvesse alguma presença policial lá e ele se sentisse mais seguro. Ele disse que havia ocorrido alguma atividade estranha. Cheguei ao local por volta das 1h30. Estava estacionado ao lado do veículo dele enquanto enviava a minha viatura. Conversamos por cerca de 1 hora, quando começamos a ouvir ruídos vindos de um dos apartamentos que acabavam de começar a ser construídos. Saí da minha viatura e investiguei, mas não encontrei nada fora do comum. Sentamos e conversamos por uns 10 minutos, quando, a não mais do que 3 metros à nossa frente, uma pequena névoa começou a se formar e tomar forma. Apontei rapidamente para o meu tio, que ficou calado e pálido. A névoa cresceu e logo formou a silhueta de uma pessoa. Eu a observei enquanto ela atravessava a rua e passava bem na frente do meu carro, desaparecendo em seguida ao lado do apartamento que eu acabara de revistar. Ficamos ali, perplexos, em silêncio, até que esses estranhos ruídos recomeçaram. Voltei para verificar o apartamento novamente, mas nunca encontrei nada. Pelos próximos 30 minutos, continuamos ouvindo vozes vindas do prédio, quando não havia ninguém lá. Nada daquilo fazia sentido. Eu trabalho no turno da noite na loja local 24 horas, que fica na rua ao lado da minha casa. Era uma noite longa, e eu tinha cerca de 1 hora até o fim do meu turno. Estava ocupado varrendo o chão quando o som do sino tocou. Levantei o olhar da minha vassoura para ver uma mulher de meia idade vestida com uma saia e uma blusa rasgadas. Ela parecia estar com pressa, quase correndo para o fundo da loja. Pensei comigo mesmo se isso era estranho ou se deveria perguntar se ela precisava de ajuda.
Decidi apenas ficar de olho nela e voltar para minha limpeza. A mulher então correu para o balcão da frente, carregando uma garrafa de água e um pacote de salgadinhos. Caminhei rapidamente até o balcão e comecei a escanear os itens. A mulher começou a fazer barulhos estranhos, como grunhidos ou até mesmo pequenos gritos. Eu olhava para ela a cada poucos segundos, apenas para garantir que ela não fosse sacar uma faca ou algo do tipo. Eu sei que é ruim assumir coisas assim, mas não pude me conter. Quando finalmente terminei de registrar as compras da mulher, ela jogou cerca de $100 no balcão e simplesmente saiu correndo. Fiquei chocado ao vê-la correr o mais rápido que podia pela estrada. Peguei o dinheiro e comecei a segui-la, mas fui impedido por um homem vestido todo de preto começando a entrar na loja. Como essa noite poderia piorar? Quando comecei a correr de volta para a loja para atender o que pensei que seria meu próximo cliente, não pude deixar de pensar no que poderia piorar essa noite. Então percebi que havia caído direto na armadilha deles, porque a mulher e o homem se conheciam. A mulher estava fingindo, tinha jogado o dinheiro para me tirar da loja, e agora eu podia ver o homem armado com algo brilhante na mão, pegando tudo do caixa. Fiquei do lado de fora, aterrorizado, com medo de que se eu entrasse ele fizesse algo comigo. Chamei a polícia, mas quando eles chegaram e vasculharam a área, não havia sinal de nenhum dos dois. Até hoje, ainda não sei o que aconteceu com o homem ou se o encontraram. Tudo o que sei é que nunca mais trabalharei no turno da noite. O turno da noite é perigoso. Se você se encontrar trabalhando no turno da noite, mantenha os olhos abertos e esteja preparado, porque qualquer coisa pode acontecer à noite. As estranhas criaturas, os fantasmas arrepiantes e as pessoas desesperadas saem das sombras e farão qualquer coisa para conseguir o que querem, e não ficarão felizes em te ver no caminho.